Você já sabe qual é a ordem de grandeza dos deslocamentos, das tensões, das forças, das pressões, etc, etc. Então, você não fica boiando. O grande problema de um bom programa de elementos unidos é que ele te dá uma tensão de 200 ou de 2, e eu te pergunto qual é a certa, a maior parte dos profissionais não sabe dizer. Vocês têm que saber dizer alguma coisa quando eu pergunto para vocês como eu sei que isso aqui está certo, ou que está aceitável. Né? Então, vocês me interrompam a qualquer momento se quiserem fazer algum comentário aqui, tá? Então, nós vamos ver que a mecânica dos sólidos, aqui eu faço até uma brincadeira, ela é uma sub-área da mecânica do contínuo, que é uma área da mecânica teórica, que é uma área da física, que é uma das 40 áreas do conhecimento humano, segundo a classificação da ACMS, etc, etc, etc. Então, a gente está pegando uma pequena fração do que é considerado conhecimento humano. Nós vamos usar a mecânica dos sólidos tanto na análise, não nessa disciplina, mas profissionalmente, quer dizer, para entender a função estrutural de uma peça, saber como ela se comporta, ou prever como ela vai se comportar, já que pode ser alguma coisa nova, né? Você conhecer quais são as simplificações que podem ser feitas, ou que já foram feitas, que solução que eu posso usar, que equação que eu posso usar, até onde elas vão, se a perna delas é longa ou é curta, enfim, isso vocês têm que, pelo menos, saber onde procurar. Depois, vocês têm, na hora que vocês já têm os resultados em mão, vocês passam por uma fase de design, onde vocês vão estudar os valores, as magnitudes de tensão, deformação, deslocamento, calcular coeficiente de segurança, calcular confiabilidade, aplicar norma e aí por diante. Mas se você chegar nessa etapa sem saber se o que você fez está correto, ou quais são todas as simplificações e todas as extensões que estão por trás desses resultados, aí vamos treinar macaco para usar software, né? Tudo bem. Eu não achei a figura que eu queria, estou usando essa aqui já há algum tempo, mas vocês estão vendo aqui um corte, um cutaway de um helicóptero. Uma máquina dessa aí tem muitos milhares de peças conectadas de alguma maneira e trabalhando estruturalmente com uma função estrutural. Não vou nem falar das outras peças que não têm função estrutural. Quando você isola uma peça dessas e passa a querer projetá-la ou analisá-la, você vai, via de regra, trabalhar com 3 coisas. Você tem uma geometria, que é o desenho da peça, pode ser 2D, 3D, 1D, axissimétrica, a simplificação é tua, mas tem um desenho, você tem um conjunto de condições de contorno, que são carregamentos, a fixação dela, etc., temperaturas e assim vai. E você tem um material. Geometria, condições de contorno e material. Vocês vão trabalhar sobre, tirando o desenho, que normalmente não vai mudar, a menos que você esteja otimizando, você tem que saber o que você está fazendo em termos de condições de contorno e você tem que saber o que você está fazendo em termos de material. Você pode estar achando que o material é elástico linear e não é. Essa responsabilidade é tua como analista. Ela não é do software que você está usando. Num caso que entre aí e vá a julgamento, o juiz não vai botar a culpa no ANSYS, ou no Nastran, ou no Abacus. Ele vai procurar o engenheiro que assinou aquilo e disse, isso aqui está válido para esse caso. E as coisas estão mudando rapidamente. Eu sei que o José Kleber também, mas talvez alguns outros aí já pertencem a uma geração de engenheiros que viu essa mudança de tecnologia muito rápida nas últimas décadas. Eu gosto de mostrar essa figura aqui do Boeing 777, porque ele era considerado, quando ele foi lançado, lá no começo dos anos 90, uma maravilha da indústria aeronáutica, porque ele tinha aí algo como 15%, 12% de materiais compósitos, materiais não convencionais, mas ainda era basicamente um avião de alumínio. E menos de 15 anos depois saiu da prancheta o Boeing 787. Demorou um pouco mais para voar, que é, vamos falar a verdade, um avião de plástico. Vocês estão vendo aí nessa figura, essa zona aqui, onde está marcado compósitos, tem 50%, esse verde escuro aí, é basicamente plástico, é basicamente polímero. Então, quem tinha know-how, experiência e conhecimento sobre o problema do Boeing 777, que lidava com alumínio, teve que mudar completamente de equações, de relações construtivas, de material e das restrições, das limitações, hipóteses, etc., que foram feitas quando se trata com um material diferente como compósito. E nem todo mundo se adaptou a isso. Nós ainda temos aí no mercado, e as nossas universidades estão formando zilhões de engenheiros que não fazem a menor ideia de como calcular uma peça de borracha. É pior, o pessoal calcula como se fosse alumínio. Está totalmente errado.
Vamos tentar mudar essa visão aqui, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, essas são as 40 áreas do conhecimento humano, segundo a Associação Americana de Matemática e não sei mais o que lá, mas enfim. E aqui, em algum lugar, aqui, ó, aqui está a física. Dentro da física, nós podemos dividir a física, veja, são 40 áreas do conhecimento. Então, se eu for estudar física, eu vou estudar 40 avos do conhecimento. A física é dividida em física clássica, física moderna e física interdisciplinar. São 3 áreas de física. Dentro da física clássica, temos a mecânica clássica, a mecânica estatística e a eletrodinâmica. Então, são mais 3 sub-áreas, ou sub-sub-áreas. Dentro da mecânica clássica, vocês vão encontrar aqui mecânica dos meios contínuos, tanto para sólido quanto para fluido. Então, são 5 sub-áreas. E dentro da mecânica do contínuo, nós podemos trabalhar com mecânica dos sólidos e mecânica dos fluidos. Nós vamos pegar uma das duas sub-áreas. Ou seja, vocês vão, aqui em 18 aulas, aprender 0,036% de todo o conhecimento humano. Somos eficientes ou não somos, hein? É claro que isso dá só uma ideia relativa de conhecimento, não estamos entrando aqui no grau de dificuldade dessas coisas, mas vocês estão vendo que tem uma árvore de conhecimento. Dentro da mecânica dos sólidos, nós podemos ter elasticidade, plasticidade, viscoelasticidade, nós falamos de algumas delas aqui. Então, nós vamos trabalhar mais localizadamente em um percentual ainda menor do que isso aqui. Então, eu posso localizar isso assim, ó, mecânica dos meios contínuos. Nós já vamos falar o que é isso. Muitos de vocês não sabem. E um meio contínuo pode ser sólido ou fluido. Isso já podemos adiantar. Dentro dos meios contínuos sólidos, que é o que nós vamos trabalhar, nós temos problemas elásticos, plásticos, viscoelásticos, hiperelásticos, e podíamos falar de hipoelásticos, pseudoelástico, e aí vai um monte de cacareco. Mas esses são os 4 básicos que eu chamo das 4 ADs. Guardem aí. Elasticidade, viscoelasticidade, plasticidade e hiperelasticidade. Aqui tem outras variações disso, mas essas são as 3 clássicas. E isso a gente chama de mecânica dos sólidos. A área da ciência que estuda essas 4 ADs, suas equações, como resolvê-las e o que significam as variáveis ali dentro, nós chamamos de mecânica dos sólidos. Então, para dizer que mecânica dos sólidos é uma sub-área da mecânica dos meios contínuos. Na graduação, vocês vão encontrar mecânica dos materiais, resistência dos materiais, são nomes fajutos, normalmente dados por engenheiro civil, engenheiro de materiais, engenheiro de produção, principalmente de engenheiro devia ser. Mas são mecânicas do sólido. Por exemplo, um nome muito comum, a resistência dos materiais. Material não tem resistência, material tem propriedade. Você vai lá na máquina de sair de tração, tira a tensão de escoamento dele, tira a tensão de ruptura, você tira o modo de elasticidade, tira o coeficiente de Poisson, você caracteriza ele, tem propriedades. Agora, resistência quem dá é geometria, condições de contorno e carregamento, tudo junto. Condições de contorno e material, tudo junto. Então, abandone esse negócio de falar de mecânica estrutural ou resistência dos materiais. Isso é uma denominação muito antiga, de 100 anos atrás, e ficou. Nós vamos chamar de mecânica dos sólidos, que é o termo correto. Estamos de acordo? Eu vou fazer piadas aqui sobre outros engenheiros e... Aqui a gente tem muito engenheiro civil aqui no grupo e aí eu não resisto. Bom, nós vamos ver também que a mecânica dos sólidos pode ser de materiais isotrópicos ou não isotrópicos. Vocês já devem ter cansado de ouvir aí materiais compostos, materiais reforçados, materiais laminados, vigas sanduíche, fibra de carbono para lá e para cá, quebra, fibra de vidro, tudo isso aí são materiais que não têm as mesmas propriedades em todas as direções, são materiais não isotrópicos. Nós falamos rapidamente disso aqui no curso, mas existe uma disciplina só de materiais compósitos, que entra um pouco nesse assunto com o professor Sandro Amigo. Então, essencialmente, nós vamos falar de problemas isotrópicos nessa disciplina aqui, já vamos revisar, pelo menos, o que é um problema isotrópico. Os problemas que nós vamos resolver podem ser lineares ou não lineares. Eu já vou dizer para vocês quais são as limitações. Solução mesmo aqui nessa disciplina, nós vamos ver algumas lineares, mas vocês vão ver as equações não lineares e vocês vão ver medidas de tensão e deformação, diferenças que vocês conhecem, para a gente poder trabalhar com problemas não lineares, que é uma coisa que muitos de vocês vão fazer durante o mestrado de vocês. Tá?
O problema pode ser estático ou dinâmico, evidentemente. Nós vamos falar rapidamente também de problema dinâmico aqui, mas existe uma disciplina que não fala quase nada de dinâmica, é mais de vibrações, com a professora Letícia, mas é uma disciplina que vai fazer o mesmo papel dessa aqui, no sentido de vibrações na graduação. Vai completar aí a formação de vocês para problemas dinâmicos. E, evidentemente, as coisas aqui vão ser analíticas. Embora a gente possa resolver alguma coisa no meio por um MATLAB, nós não vamos ter como aqui, ainda mais à distância, e de fazer experimentos ou de brincar com softwares. Agora, vocês têm uma disciplina experimental, a mecânica aplicada experimental, o professor Herbert, vocês têm elementos finitos e elementos de contorno, às vezes é o Jacques, às vezes sou eu que dou, às vezes o professor Stumpf. Então, existem disciplinas para todos esses campos que vocês provavelmente vão precisar na pós-graduação de vocês. Nós aqui vamos ver os seguintes assuntos. Preliminares matemáticas, nós vamos usar algumas coisas que vocês não estão acostumados, como notação indicial, etc. E vou dar uma recapitulada em coisas que vocês com certeza não lembram, como gradiente, rotacional, divergente, enfim. E nós vamos entrar depois no terceiro capítulo, eu acho que esse aqui é em descrição cinemática, né? O processo cinemático de deformação. Porque agora nós estamos trabalhando com corpos deformáveis, já vou falar disso aí. Depois temos um capítulo de medidas de deformação. Esqueça aquele negócio de delta L sobre L. Isso não é deformação, isso é... Enfim. Vamos fazer a mesma coisa no capítulo só para tensão. Vocês vão aprender outras medidas de tensão que vocês não conhecem para poder trabalhar em outras situações. Vamos ver alguns princípios gerais. Alguns vão começar, não sei se dá tempo na aula de hoje. E vamos depois gastar um bom tempo vendo as 4 ADs. Elasticidade, plasticidade, viscoelasticidade e hiperelasticidade. Com isso, a gente vai ter o suficiente para resolver alguns problemas clássicos de mecânica dos sólidos 2D e 3D lineares e elásticos. E depois nós vamos ver como é que a gente pega esses problemas 2D e 3D e simplifica, abaixa a bola dessas equações para elas se tornarem as equações de viga, as equações de barra, as equações de eixo, as equações de membrana, de placa, que são as teorias estruturais, que nada mais são do que as equações de elasticidade tridimensional simplificadas. Às vezes vocês vão entender o que foi simplificado. Então, esse devia ser o caminho que a gente cumpre na graduação. A gente faz o contrário, a gente ensina a viga para vocês, aquilo cai quase que como de paraquedas, mas você não sabe que aquilo é uma simplificação vinda de um problema tridimensional. Porque tudo é tridimensional, né, gente? E o ideal seria dar um pouquinho de mecânica dos fluidos também, mas nós não vamos conseguir ter tempo aqui. Mas é interessante porque lá pelas ciências vocês começam a entender que mecânica dos fluidos e mecânica dos sólidos é tudo farinha do mesmo saco. Mas isso eu vou deixar essa discussão para mais tarde. Aqui você tem um exemplo, numa única página, do que um analista teria que resolver se ele estivesse trabalhando com um problema de elasticidade bidimensional. Podia ser esse aqui. Já não é um probleminha complicado, mas esse problema aqui, por mais simples que ele seja, 2D, ele já não vai conseguir ser resolvido analiticamente. Porque nós temos que resolver esse conjunto de equações diferenciais parciais acopladas na tensão. Mas a tensão está ligada às deformações através do que a gente conhece por lei de Hooke, é uma relação construtiva. E essas deformações estão relacionadas aos deslocamentos que cada ponto da peça experimenta. Cada ponto aqui pode andar um U em X e pode andar um V em Y. Cada pontinho da peça. Então, se eu substituir essas deformações aqui e essas tensões aqui, você vai cair num sistema de equações linear, de segunda ordem, coeficientes constantes, parcial, não homogêneo, porque tem carregamentos. Quem vai resolver isso aí? Se tiver solução, não é função nossa. Você dá para um matemático e fala, ó, resolve isso aqui para mim e me dá a solução. Mas ela só vai ter solução se você aplicar um conjunto mínimo. Nós vamos ver o que é esse mínimo de condições de contorno. Você vai ter que dizer aí quais são os deslocamentos conhecidos do contorno dessa peça e quais são as cargas que estão sendo aplicadas sobre ela, que nós vamos converter de algum jeito em tensão, que são os carregamentos. Então nós vamos ter pelo menos 2 conjuntos de condições de contorno. Condições de contorno de deslocamento e de força. Se eu colocar as condições de contorno erradas, a resposta é errada. Mas eu posso colocar um conjunto insuficiente de condições de contorno. Nós vamos ver isso em detalhes também. E isso, obviamente, não pode acontecer. Eu comecei esse bate-papo, então, falando de mecânica de um meio contínuo. O que é um continuum medium?
é basicamente um problema onde a gente não enxerga o micromundo, onde a gente não enxerga o mundo microscópico, o mundo atômico. Isso é um meio contínuo. Então, se eu tenho um determinado material, eu pego um bloquinho aqui de 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro e tiro dele um outro cubinho de alguns micrômetros de lado. Está aqui ele. E desse cubinho de alguns micrômetros de lado, eu tiro um outro cubinho onde eu já começo a ver até os contornos de grão, eu começo a ver a estrutura metalográfica do material. E eu posso continuar nesse processo. Onde é que nós vamos parar? Vai chegar uma hora que eu vou começar a ver uma estrutura de átomos. Né? E as leis que governam esse problema aqui, no mundo atômico, são completamente diferentes das leis que governam o problema macroscópico. Esse problema aqui de que é feita a nossa peça. Muita gente tenta fazer relações que tensão tem a ver com a força de atração molecular. Nada a ver. São duas teorias completamente desconexas. Nós não pisamos nesse terreno aqui, porque aqui não dá para resolver nada. A não ser o pessoal lá da física de cristais, que precisa fazer uma peça ultra resistente. Né? Podemos chegar aqui mal e porcamente. E aqui já não são as mesmas equações da tua peça também. Porque dentro do grão eu tenho uma orientação do cristal, do outro grão eu tenho outra orientação. Então, a rigor, isso aqui é um material nem isotrópico é. E eu tenho mais de um material aqui dentro. Mas essa estrutura é tão pequena perto das proporções da peça que a gente pode desconsiderar essas variações. E elas são tão aleatórias que acabam dando o mesmo resultado em qualquer direção. E o teu material é conhecido como isotrópico. Mas quando a gente falar de um meio contínuo, a gente vai fazer essa subdivisão indefinidamente e nós nunca vamos enxergar átomos. Tá? Então, não importa a escala em que eu estou trabalhando. Alumínio é alumínio, aço é aço, argila é argila, manteiga é manteiga. Eu vou subdividir. E isso vale para fluidos também. Se bem que lá, é lógico que os átomos estão muito mais espaçados. Então, quando a gente falar em mecânica dos meios contínuos, a gente está adotando uma hipótese. Meu material é contínuo. Porque sai uma série de consequências dessa pressuposição aqui. Então, anotem aí. Nossa primeira hipótese, nós trabalhamos com meios contínuos. Nós não estamos trabalhando em estrutura atômica. Outra hipótese que nós vamos considerar, na verdade, nós vamos abandonar uma hipótese. Vocês aprenderam a trabalhar lá em mecânica tutorial com problemas estáticos e dinâmicos, onde vocês, por exemplo, colocavam aqui uma velocidade nessa peça aqui, queriam saber com que velocidade isso aqui girava, ou então vocês colocavam aqui o motor acionando uma barra dessas, e vocês calculavam a velocidade de aceleração e posição dessa peça, mas em nenhum momento vocês consideravam que essa barra aqui era de aço, ou que essa daqui era de alumínio, porque a gente considerava que essas peças eram indeformáveis. A gente não está preocupado com a resistência delas, a gente está preocupado com as dimensões delas. Então, quando eu faço o cálculo de uma razão de transmissão, de um engrenamento, eu quero saber o número de dentes, quero saber o diâmetro primitivo das engrenagens, quero saber o torque transmitido, mas eu não levo em conta que quando um dente de engrenagem encosta no outro, esses dois dentes se deformam. E aí, talvez, a geometria do teu dente, talvez não, a geometria do teu dente não vai ser mais a mesma. Se uma mosca pousar no teto do prédio onde vocês estão agora, o prédio vai se deformar. Não vai servir para nada, mas tecnicamente ele se deforma. Então, quando eu vou calcular aí o desempenho de uma caixa de redução como essa, eu não preciso entrar nesse ponto. Eu estou querendo saber se as reduções são ok, se os engrenamentos vão me fornecer o torque que eu preciso, se as acelerações não vão ser excessivas. Eu vou querer saber se essa peça não está batendo numa outra que está aqui. É esse tipo de coisa que a gente está querendo saber. E para isso eu não preciso considerar esses corpos deformáveis. Porque essa deformação que esses corpos vão sofrer são muito pequenas para alterar essas variáveis. Isso a gente chamava de mecânica de corpos rígidos. Você pode, por exemplo, pegar um caminhão inteiro e considerar que a carreta é rígida, a cabine aqui é rígida, os eixos dos dois eixos traseiros são rígidos, a única coisa flexível são molas e amortecedores. E se eu entrar com uma boa predição aqui de rigidez e amortecimento, vocês vão conseguir simular isso aqui andando em diversos tipos de terreno e ter uma boa estimativa das cargas que chegam aqui nos eixos. Tendo essa estimativa, eu posso usá-las para calcular depois peças individuais. Mas seria muito mais caro e eu não ganharia muitas informações
Se eu tivesse que fazer um modelo onde a carroceria é deformável, a cabine é deformável, não precisa nessa etapa. Às vezes precisa, mas não é o caso nesse exemplo. Então, a mecânica dos corpos rígidos não está sendo abandonada, ela continua útil, quero deixar isso claro. Mas se eu quero projetar a peça, saber quando que ela vai quebrar, ou se ela vai quebrar, ou qual é o coeficiente de segurança, você tem que considerar ela deformável. Porque se ela não for deformável, você não tem deslocamento. Não tem deslocamento, não tem deformação, não tem deformação, não tem tensão. Eu nunca consigo fazer uma simulação de um processo de compressão como esse, como esse, se eu não levar em conta a deformabilidade. Lá na graduação, vocês pegavam uma estrutura como essa, e na hora de fazer análise, vocês faziam um diagrama de corpo rígido, onde essa barra cilíndrica era uma reta, e essa barra retangular era outra reta, e você colocava a força aqui, e calculava as reações, os momentos, etc, etc. Tudo bem. Mas você considerava que o desenho da peça que você está analisando, o diagrama de corpo livre, era da peça indeformada. Porque a gente assume que os deslocamentos são tão pequenos que dá para confundir o desenho das duas, da peça deformada e da indeformada. A gente faz esse desenho em azul aqui, ó, para ser óbvio, para ser didático. Mas na prática você não consegue distinguir quando ela se deforma. Quando você pega a caneta de vocês aí, ou o mouse, vocês conseguem ver a deformação que vocês estão produzindo, mas ele está se deformando. Então, nem sempre a gente precisa levar isso em conta do ponto de vista geométrico, mas do ponto de vista de variáveis, nós temos. Você desenhava as coisas retas aqui, mas você calculava o deslocamento que essa viga sofria aqui na ponta. A gente fazia os desenhos exagerados. Imagine fazer, como é que eu vou fazer uma análise de crash de um carro como esse, se eu não considerar as coisas deformáveis? É quase inútil, né? Então, vocês vão ver mais à frente, daqui a 1 ou 2 capítulos, essa figurinha das batatas. Vocês vão se acostumando já. Tem uma batata aqui que a gente chama de batata indeformada ou batata de referência, que é a configuração da tua peça sem carga nenhuma. Ou ela está com carga, mas é uma posição onde você conhece as coisas. É a tua posição de referência, é o teu referencial. Eu vou partir do problema dali. Então eu pego um ponto P qualquer e ele está numa certa posição. Quando vocês aplicam uma série de carregamentos sobre essa estrutura, ela vai se deformar. E nós vamos estudar quais tipos de movimentos ela pode sofrer. Esses movimentos são movimentos gerais mais movimentos de corpo rígido. Tudo somado. E aquele ponto P que estava aqui, ele vai viajar e parar numa posição P'. Então eu tenho uma posição final agora. Se eu juntar todos os pontos, os infinitos pontos P da minha peça, eu posso fazer o desenho dela deformada. Eu preciso de uma equação que me permita calcular esse deslocamento de cada um dos pontos da minha peça. Então vocês já sabem que isso aqui é um U de X, de Y e de Z. E pode variar ainda com o tempo, se for um problema dinâmico. Isso é o que nós vamos fazer aqui, nessa parte inicial do curso. Descobrir quanto vale esses deslocamentos, quais são as equações que governam, que hipóteses tem por trás disso. E aí eu vou conseguir avaliar se está havendo mudança de forma e de volume da minha peça. Porque se a minha xícara sai daqui, vem para cá, ela mudou de posição, eu tenho U, mas ela não mudou nem de forma nem de volume, eu não tenho deformação, não tenho tensão. É só uma translação pura. Então já vou botando na cabeça que translação pura, movimento de corpo rígido, não produz nenhuma exigência de resistência do material. Não produz tensão. Então, essa segunda hipótese, nossos corpos são deformáveis. Então, tamanho com meios contínuos, deformáveis. Nós vamos trabalhar aqui na maior parte do tempo com isotropia. Vocês já devem ter ouvido falar, vou me perder na hora aqui, de problemas anisotrópicos. Quem veio aí de universidades mais fracas, talvez nunca tenha ouvido falar nisso, mas se eu pegar um volume de aço e extrair um corpo de prova da direção Y dele, eu vou chamar de corpo de prova A, e extrair um outro corpo de prova com o cilindro deitado na posição X, eu vou chamar esse corpo de prova de B, e tirar um corpo de prova paralelo ao eixo Z e chamar de C. E ensaiar esses 3 corpos de prova, um ensaio de tração convencional, e as 3 curvas derem mais ou menos a mesma coisa, esse é um material muito provavelmente isotrópico. Inclusive,
Se você for medir aqui essa inclinação, ela é o modo de elasticidade do material. Vai ter o mesmo modo de elasticidade nas 3 direções. Mas se vocês obtiverem 2 ou mais curvas diferentes, isso é um indicativo de que o material se comporta de maneira diferente nas diferentes direções. Se eu pego aquele material e carrego em X ou carrego em Y, as respostas são diferentes, mesmo que a carga seja a mesma. Isso caracteriza o material ortotrópico. Existem outros tipos de materiais. Tem material transversalmente isotrópico, triclínico, monoclínico. São materiais muito complicados, inclusive. Mas vejam que é como se eu tivesse 3 materiais diferentes, com 3 modos de elasticidade diferentes, com 3 tensões de escoamento diferentes. E aí, as equações que governam o problema não vão ser as mesmas, mas a relação entre tensão e deformação é que vai mudar. E isso vai ser um capítulo chamado relações constitutivas. Então, nós temos problemas de meio contínuo, estáticos, deformáveis e, por enquanto, isotrópicos. Mas, até o momento, eles eram lineares. Vocês devem ter feito muitas vezes na graduação o uso da seguinte relação. Eu vou rodar uma viga aqui, vou analisar uma viga com uma força F aqui na ponta. E eu calculo o deslocamento máximo dela aqui, que é um deslocamento U. Se eu duplicar essa força, aplicar o dobro, você não precisa resolver o problema de novo. Eu só multiplico por 2 o deslocamento. Se o seu problema for linear. Talvez tenha esquecido de falar isso para vocês. Muita gente faz análise em elementos finitos com cargas unitárias. Depois é só multiplicar o resultado pelas cargas reais. Você pode ter um monte de cargas reais, é só multiplicar os resultados pelo valor das cargas. Está resolvido. É como resolver N vezes o problema para cargas diferentes. Melhor ainda, se eu tenho uma carga F e uma carga G, eu posso resolver o problema só com a carga F e resolver o problema só com a carga G e somar os resultados, se o meu problema for linear. Então, nós precisamos aprender desde já o que é linearidade. A primeira linearidade, aqui no contexto estrutural, é o que nós chamamos de linearidade geométrica. Isso acontece quando vocês têm uma reta relacionando a carga com o deslocamento, como a gente cansou de fazer na graduação. Então, eu apliquei uma força F, deu um deslocamento U. Apliquei uma força 2F, deu um deslocamento 2U. Esse problema é geometricamente linear. A relação entre força e deslocamento é linear. A rigidez não muda. Se eu pegar a inclinação aqui, esse cateto dividido por esse, dá essa inclinação. É exatamente o que chama de rigidez, força sobre deslocamento. A rigidez é constante, porque a inclinação dessa curva, em qualquer lugar que eu pegar do processo, é a mesma. E isso normalmente acontece quando as cargas são pequenas ou quando os deslocamentos são pequenos, ou quando as estruturas não são muito esbeltas. Se vocês pegarem um arco e flecha ou uma vara de pescar, é só você pegar um peixinho vagabundo, ele já vai entortar um monte da minha vara de pescar. E a partir desse momento, eu não posso mais confundir a minha batata deformada com a indeformada. Na hora que eu for fazer a análise do problema, eu não posso dizer que a estrutura deformada se confunde com a indeformada. Embora eu vá calcular deslocamentos, para efeito de análise, eu não posso dizer que os deslocamentos são muito pequenos, são muito menores que as dimensões da estrutura. Porque quando a gente calcula um problema de viga como esse, calcula o deslocamento, a gente obtém aqui deslocamentos de 2 milímetros numa viga de 1 metro. E olha lá, às vezes nem isso. Eu acabei de dar o exemplo do mouse para vocês ou da caneta que vocês estão segurando. Espero que vocês estejam segurando alguma. Então, quando não existe essa proporcionalidade de força e deslocamento, vejam que eu tenho uma rigidez aqui eu tenho uma rigidez muito mais alta. A minha rigidez não é mais constante. É um problema geometricamente não linear. E é o que acontece normalmente, o que a gente chama de grandes deslocamentos, problemas envolvendo grandes deslocamentos ou grandes deformações. Eu aplico a carga F, dá um deslocamento U. Quando eu aplico 2 Fs, não dá 2U. Dá um outro valor. Porque você não tem mais linearidade. Essa linearidade geométrica é um tipo de linearidade que diz respeito à rigidez. É uma relação entre força e deslocamento. Mas quando eu olho para o material que eu estou utilizando, porque naquele gráfico força e deslocamento, o material entra indiretamente. Quando eu trabalho com um ponto crítico lá do meu material, eu tenho uma curva de tensão e deformação, eu sei qual é a tensão de escoamento daquele material,
E lá na graduação, a gente foi ensinado a trabalhar nessa faixa azul aqui, até o escoamento. Era quase pecado a gente ultrapassar a tensão do escoamento na graduação, não era? Não precisa. É que as coisas ficam complicadas depois da tensão do escoamento. Na parte linear elástica do material, a gente tem um único modo de elasticidade. Na parte plástica, o material já está sofrendo alterações metalúrgicas, os modos de elasticidade estão variando, além de outros problemas. Então a gente trabalhava aqui porque era muito simples. E a tensão é proporcional à deformação. Vejo que na linearidade geométrica, a força é proporcional ao deslocamento. Aqui eu estou falando de uma variável mais paramétrica, tensão proporcional à deformação. Vocês aprenderam a lei de Hooke. A mais simples dela era a uniaxial. Uma tensão na direção X, uma deformação na direção X, tem uma variável aqui, que é a propriedade do material, que mostra que é linear. Isso aqui é uma equação de reta. É essa reta aqui, ó. Mas se eu ultrapassar a tensão de escoamento, entrar na plasticidade, essa relação não vale mais. E nem é uma reta. Você entra num regime materialmente não linear. E não é o único tipo de não linearidade material. Se eu for trabalhar com borrachas, por exemplo, a disciplina de mecânica dos sólidos não linear, acho que é, vocês vão ver que a borracha, ela tem um comportamento da curva tensão-deformação. Se vocês nunca tiverem a oportunidade de ensaiar uma borracha numa máquina de ensaios universal, ela não dá essa retinha aqui. Ela dá uma curva, mas não tem plasticidade aqui. Nada plastificou, está elástico. Quando eu soltar a carga, a borracha volta para a configuração original. Se eu plastifico o problema aqui num corpo de alumínio, quando eu descarrego, fica uma deformação residual permanente. Mas borracha não. Eu carrego por aqui, descarrego e ela volta para o zero. Ela é elástica, mas é não linear. Então, de novo, não tem uma proporcionalidade entre tensão e deformação. Não tem essa reta azul aqui. Lei de Hooke não vale aqui também. Nós vamos falar disso depois. E um quarto tipo de não linearidade envolve o tempo, que é a viscoelasticidade. Se eu coloco uma carga, boto esse peso aqui nessa barra, e essa barra é de um material viscoelástico, ou um material comum, mas a temperatura é muito alta, a hora que eu colocar a barra aqui, instantaneamente, vai dar um deslocamento. Ela vai dar uma esticadinha. O deslocamento se calcularia pegando uma barra, aplicando uma força na ponta, resolvendo lá com resistência dos materiais básicos. Mas se eu deixar essa carga pendurada aqui e voltar dali uma hora, vocês vão ver que o deslocamento ficou um pouquinho maior. E se voltarem no dia seguinte, dali a uma semana, e dali a um mês, o deslocamento continua aumentando. Essa barra continua esticando sem parar. Isso é viscoelasticidade. Só que eu só consigo trabalhar com ela quando eu passo a botar a variável tempo no meio. São mecanismos que precisam de tempo para se manifestar. Se a carga é uma martelada, ela é muito rápida, não dá tempo dessas coisas se manifestarem, você trabalha como se fosse um problema elástico. São não linearidades materiais. Bom, e vocês sabem, é evidente que num problema dinâmico, as variáveis variam, desculpe o trocadilho, com o tempo. Não é apenas a resposta do problema. Não vão variar os deslocamentos, as tensões, as deformações, as condições de contorno. A geometria não vai variar com o tempo. Vejam que alguns problemas são móveis, problemas que envolvem contato, problemas de peças dinâmicas, adaptáveis, materiais piezoelétricos, eles se deformam e mudam de geometria, não só pela deformação, por questões operacionais. Então, nós vamos trabalhar basicamente com problemas estáticos aqui, e espero que vocês vejam alguma coisa de dinâmica mais forte em vibrações de dinâmica estrutural. Então, voltando para aquela figurinha que eu mostrei para vocês agora há pouco, eu tenho que resolver esse problema aqui, de elasticidade bidimensional. Nós vamos explorar isso mais a fundo nessa disciplina, mas a solução analítica desse problema só existe para problemas muito simples de geometria, material e condições de contorno. Mesmo que tua peça seja um quadrado simples, eu posso não ter solução porque o carregamento é muito complicado, ou porque a condição de contorno é muito complicada. Então não adianta olhar só para o desenho da peça. Sempre para as três coisas. Temos que olhar para o material, temos que olhar para a condição de contorno e temos que olhar para a geometria. Sempre conjugar essas três coisas. E isso fica de conceito para a vida profissional de vocês. Muita gente fica procurando melhoramentos num componente mecânico, mexendo no desenho.
Pode ser que uma solução muito mais simples esteja nas condições de contorno. Muda a forma como a peça é presa, ou a forma como ela suporta a carga, ou muda o material. E os problemas, evidentemente, são em princípio tridimensionais, mas a gente pode fazer algumas hipóteses e trabalhar com problemas 2D, e muita gente gosta disso. Isso simplifica muito a nossa vida. Então existem problemas que, por questões geométricas, de condição de contorno e o material é constante, eu posso trabalhar no plano XY. Nós vamos chamar isso aqui de elasticidade bidimensional, e normalmente, você deve ter visto na graduação alguma coisa disso, eu tenho só 3 tensões, um sigma XX, um sigma YY, um sigma XY. E tenho 3 deformações, 2 deformações normais e uma deformação cisalhante. A gente desenha esse cubinho aqui e plota elas desse jeito. O problema é 2D, porque para eu trabalhar com ele, eu só posso aplicar forças em X e Y. Posso aplicar uma força aqui em X e uma força aqui em Y. Eu não posso aplicar força em Z, não tem carregamento em Z. E eu assumo que cada ponto desses, ele pode se deformar em outra direção, mas nós vamos assumir que o que importa é o deslocamento dele em X e o deslocamento V dele em Y. Se vocês, nós vamos ver isso mais à frente. Opa, tem até uma sonoplastia aqui. Nós vamos ver mais à frente que, dependendo da espessura do teu problema, você pode ter um estado plano de tensões ou de deformações. No estado plano de tensões, você tem só 3 tensões mesmo, mas tem 4 deformações. Enquanto que no estado plano de deformações, eu tenho 3 deformações, eu tenho 4 tensões. Isso é uma prova, embora a gente não tenha entrado nos detalhes ainda, de que é impossível você transformar um problema 3D completamente num 2D, que dirá num 1D. Então a gente faz hipóteses, joga algumas coisas fora, para as equações ficarem um pouco mais simples para a gente resolver. Senão, elas não vão ter essa cara simples aqui. E acreditem, isso é uma cara simples. Se não tiver jeito, é claro, vou trabalhar com elasticidade tridimensional, aí você tem que trabalhar com 6 tensões, 3 normais, 6 deformações, o teu cubinho passa a ser esse aqui, e tudo fica mais complicado. Mas a ideia não muda, só é mais trabalhosa. Tá? Então, a gente tem que perguntar, como que eu posso simplificar esse problemão aqui, essas equações governantes, de modo que eu jogue fora as coisas que não são tão importantes. Para quê? Para baixar a bola dessas equações. Quem faz isso é justamente as teorias estruturais. A gente fala muito em viga. Eu usei viga. Que viga? Tem viga de Timoshenko, tem viga de Euler Bernoulli, tem viga de Assenburg, tem viga de Nagel, tem viga de Kant. Cada uma dessas é uma teoria. Cada um desses caras pegou uma teoria que resolvia um problema retangular com essas equações e começou a fazer hipóteses. A mais famosa delas vocês conhecem. Essa altura H é muito menor que o comprimento A, e aí ele joga fora um monte de tensão, um monte de deformação e fica com um problema unidimensional, uma equação unidimensional. Mas eu posso fazer isso no problema 3D, reduzir a uma membrana, reduzir a uma casca, que a viga e o eixo, normalmente, viga, eixo e barra, são estruturas que têm uma dimensão muito maior que as outras duas, o comprimento. A altura e a largura, a gente põe dentro do problema como uma área, como um momento de inércia. Quando eu trabalho com placa ou casca, eu não tenho área, mas eu tenho uma espessura. Então essas equações que vocês estão vendo aqui vão ficar com outra cara e vai aparecer área, vai aparecer momento de inércia, vai aparecer espessura e vai aparecer um monte de coisa nas teorias estruturais. A teoria estrutural ela é um modelo, a gente assume uma série de hipóteses para simplificar essas equações, de modo que a gente entre com um conjunto de dados e saia com um resultado com utilidade suficiente para o que nós estamos resolvendo. Cabe a nós, como engenheiros, como observadores da natureza, essa teoria eu posso usar aqui porque a minha viga é longa o suficiente, etc, etc. Agora, você tem um toco lá, um tijolo, e quer analisar com a teoria de vigas da graduação, você vai se dar mal. Lamento. Você tem que saber dizer qual é a teoria estrutural adequada para o teu caso. E nós vamos gastar um capítulo nisso aí. Aqui está um grupo básico delas, podemos aumentar, né? Barras, vigas e cabos, são estruturas aqui que têm uma dimensão muito maior que as outras duas. A gente muda o nome delas de acordo com o carregamento. Se é torque, é eixo, se é só carga axial, é barra, se tem flexão e cesariamento, é viga. Mas se você chamar tudo de viga, está certo também, está até mais correto. Se eu tiver uma estrutura que tem uma dimensão muito menor que as outras duas, a gente cai nas placas. O problema passa a ser 2D, porque a terceira dimensão, a espessura, entra no problema como uma variável, H mesmo.
E membranas e cascas é a mesma coisa, só que agora eu tenho curvatura. Então as equações ficam complicadas porque o meu sistema de coordenadas é curvo. Mas eu continuo tendo duas dimensões, só que duas dimensões num espaço curvo. Eu ministro placas e cascas, aliás, não ministro nos 2 últimos anos, porque não dá para ensinar isso aí à distância, mas esse ano eu quero voltar a ministrar placas e cascas, estão todos convidados. Sou o último professor do mundo a ensinar placas e cascas. Então, finalizando esse bate-papo inicial aqui, a gente tem como motivação, evidentemente, aprender. Afinal de contas, vocês têm que terminar o mestrado e o doutorado de vocês. Mas a gente quer que vocês também aqui tenham um boost aí de capacidade de resolver problemas. Com essa disciplina, mesmo que amanhã depois você desista do mestrado ou coisa parecida, você já recebeu algumas chaves de boca a mais do que você tinha quando ganhou na graduação, para apertar aí algum dos milhares de parafusos que estão aí fora, milhares de portas que estão aí fora. Então, é assim que vocês têm que ver a coisa, vocês receberem ferramentas para estarem aptos a resolverem uma gama maior de problemas. Além, é lógico, de entender o que vocês vão ler aí durante a pós-graduação de vocês. Não precisa fazer pós-graduação para ter que ler paper. Aqui no Brasil tem essa coisa, esse separatismo. Se eu sou engenheiro de fábrica, eu não posso ler artigo, eu não posso fazer nada um pouquinho mais... Olha, não tem nada mais prático que uma boa teoria. Acreditem nisso. E esse é o momento onde vocês podem aprender um pouquinho mais disso. Porque fazendo disciplinas como as nossas aqui, vocês saem aptos a estudarem sozinhos depois, se precisarem. E é óbvio, vocês vão talvez ganhar um pouquinho de insight de que teorias estruturais não resolvem tudo, não são mágica. Pelo contrário, as teorias estruturais têm um nicho muito limitado para aplicá-las, e você tem que saber qual é esse nicho. E quando você estiver utilizando o teu programa favorito de elementos finitos, estou usando elemento de viga. O elemento de viga está resolvendo as equações de viga. Não é porque é o ANSYS que a viga dele tem alguma perfumaria a mais. Não tem. Só permite que a gente resolva problemas complicados porque a gente não consegue resolver as equações diferenciais à mão. Então, você acaba se tornando muito melhor também no uso de ferramentas numéricas. E acho que com a soma de tudo isso, espero eu, se tornar um melhor profissional com o mestrado, com o doutorado ou sem eles também. Tá ok? Então, o contexto do nosso curso aqui é o seguinte. Nós vamos ver problemas estáticos e elásticos na maior parte. Agora a gente vai falar um pouquinho de visco e plasticidade, né? Nós lidamos o tempo todo com modelos. Nós estamos com modelos. Trabalha com modelos de estruturas, trabalha com modelos de material, a gente trabalha com modelo de condição de contorno. E vocês fazem isso o tempo todo. Quando vocês colocam uma carga concentrada ali no finalzinho da viga, quem disse para vocês que ela é concentrada? A gente já vai no automático, né? Pá, mete a flechinha ali. Qual é ela não é uma carga distribuída? Será que ela não tem que considerar uma área? Essa carga é constante? Será que não é uma carga variável? Faz diferença? A gente trata muito com as coisas automáticas que a gente aprendeu e esquece de avaliar essas coisas. Tudo isso aqui são modelos. Todas essas ideias que eu dei de carregamento são válidas. Mas é você que tem que dizer qual que é a melhor para você. E esses modelos diferentes vão levar a equações diferentes. É por isso que a equação diferencial que governa a viga é diferente da equação diferencial de elasticidade tridimensional. Saiu dela, mas são equações diferenciais diferentes. Vão levar, portanto, a modelos matemáticos diferentes. Então, a gente vai estar sempre trabalhando com isso. Um conjunto de hipóteses, um conjunto de simplificações e pressuposições. Essas coisas são mais importantes do que você saber aí fazer a integral de cosseno hiperbólico de cabeça. E saber quais são os limites de tudo que você está usando. Isso não vale só para sólidos, né? Isso vale para a vida. Vocês vão ter que... Eu não vou ensinar vocês a multiplicar a matriz, a resolver problemas de autovalores e autovetores. E se nós precisarmos, nós vamos usar lá o Maple, o MATLAB, algum programa. Nós não vamos fazer algoritmos para resolver isso. Mas vocês têm que saber o que é isso, né? O que é álgebra linear. Como se faz uma multiplicação de uma matriz por outra, de uma matriz por um vetor e assim por diante. Alguma coisa de geometria analítica, nós vamos... Acho que não vai dar tempo hoje, mas talvez dê. Sistema de coordenada, como é que eu passo o sistema de coordenadas por outro, o que é um cosseno diretor, enfim. Cálculo, nós aqui vamos trabalhar com equações diferenciais. Vai aparecer integral, vai aparecer derivada, parcial, para tudo quanto é lado. Não tenham medo. Elas não pioraram, não. São as mesmas lá da graduação.
E é claro, vou exigir que vocês saibam pelo menos o feijão com arroz, o que é equilíbrio, né? As leis de Newton, um pouquinho de trabalho e energia, porque nós vamos precisar um pouquinho disso lá na frente. A mecânica básica vocês já conhecem. E vocês viram provavelmente teorias de barra e vigas na graduação, para fricção, para tração, para torção. Nós não vamos usar muito isso, nós mais vamos explicar isso do que usar. Mas é um bom primeiro passo antes da gente explicar como é que, de onde vem a teoria de placas, por exemplo. Nós não vamos mexer com flambagem, buckling, por exemplo, né? Precisaria de um curso de não linear para isso. Mas vocês já sabem o que é ensaio de tração, sabem o que são as propriedades dos materiais básicas e sabem uma definição muito fajuta de tensão e deformação. Vamos expandir essas definições. Livro. Bom, eu vou adotar como livro-texto o livro do Lai, Krempel e Rubin. Esse aqui é a terceira edição. É um livro barato, gente. Tá? Se você tivesse que escolher um livro de mecânica do meio contínuo para ter na estante, esse seria um bom livro. Ele é simples, mas ele deve estar na quinta edição. Essa capa que está aparecendo aqui é da quarta edição. Eu tirei uma parte da nossa disciplina daqui, e alguns exercícios até. Mas o bom desse livro é que ele resolve vários exercícios. Embora a anotação dele não seja exatamente igual à nossa. Então, às vezes tem essa negócio da troca de notação, mas vocês já são grandinhos para se virar. O livro do Alan Bauer é um livro que eu gosto muito, mas os alunos não costumam gostar. Ele é um livro um pouquinho mais avançado, e ele está todo na internet, inclusive, não PDF, assim, como HTML, mesmo vou falar isso daqui a pouquinho. Eventualmente eu vou mandar vocês lerem algo aqui e não no Lai, porque eu acho que aqui está melhor explicado, principalmente quando entrar em parte não linear. E eu estou colocando aqui o Saad também, porque quando a gente for lá no terço final do curso resolver problemas de elasticidade, esse aqui é um livro que traz uma série de soluções prontas, vocês podem consultar, mas vai ser num único capítulo do nosso curso apenas, onde eu vou usar ele mais. Embora ele possa ser útil em outras partes também. Então, existem vários livros aqui. Veja que a gente não está procurando livros de mecânica dos sólidos. A gente está trabalhando com livros de mecânica do contínuo, só que a gente não vai ver a parte de fluidos, que normalmente está presente nesses livros também. Então, é por isso que o livro do Bauer é bem particular para nós. Mas eu acho que vocês vão ler mais facilmente, vão andar num ritmo melhor com o Lai. Tem um problema, no entanto. Nós, às vezes, vamos seguir metade de um capítulo e vamos pular para um outro, vamos andar mais algumas sessões e vamos voltar para o capítulo que a gente estava antes. Espero que isso não seja um problema para vocês, né? E aqui tem uma lista de outros livros que podem ajudar. Esses do mês aqui, é um livro legal. O Spencer é um livro antigo, excelente. O Malvern, melhor ainda. Esse é o meu livro favorito de mecânica do contínuo, mas ele está caindo, está ficando um pouco velho, né? Os livros do Chemi são ótimos, que for para a parte de didática da coisa, né? Então, são sugestões aqui, que se alguém quiser alguma coisa, não encontrou o que se precisava nos dois primeiros, procura um desses aqui, talvez tenha algo escrito de uma maneira que vocês entendam melhor. Mas acho que não vai precisar. Com isso aqui, vocês estão bem armados. Aqui tem 3 páginas na internet, eu as conferi hoje de manhã, elas estão ativas. A página do professor Bauer está aqui. Aqui está o curso dele, da disciplina parecida com a nossa, e tem uma outra página legal aqui, do Bob McGuinty, que também é uma disciplina. Existem outros aí, esses aqui eu peguei meio assim na correria. E nós estamos voltando à aula presencial paulatinamente, né? Vocês devem ter ouvido falar que saiu agora um decreto obrigando os departamentos e pós-graduações a oferecerem 50% de aula presencial, né? Então, ninguém sabe como se vai medir isso aí, né? Precisaria de um presenciômetro, eu sei lá. Esse curso, uma das razões de ter sido terrível foram as avaliações, que online não tem como. Vocês vão ter uma série de listas obrigatórias que vão constituir uma nota. Eu sempre fiz 2 ou 3 provas. A minha ideia era tentar fazer 2 provas presenciais esse semestre. Então, nós vamos construir essa ideia ao longo do curso aqui, porque eu sei que alguns de vocês não estão baseados aqui na cidade, e aí teremos que avaliar a possibilidade de vocês virem fazer as 2 provas, ou as 3 provas, se fosse o caso. Isso não está decidido ainda, e eu não posso obrigá-los
nesse momento, a vir fazer isso. Então, é uma coisa que nós vamos trabalhar juntos. Mas eu garanto a vocês que o aproveitamento é muito melhor quando se faz prova. Então, no caso, vocês têm uma série de listas, em média uma lista por capítulo, são listas pesadas para fazer. E eu as fiz pesadas porque eu sei que vocês acabam fazendo isso em grupo, etc, etc. E aqui vai um conselho. Ninguém obrigou vocês a fazer pós-graduação. Mas vocês estão fazendo porque quer. E eu não entendo muito um aluno que, por sua própria vontade, resolve fazer pós-graduação e fica copiando as listas de exercícios do colega, todas elas. Essa pessoa talvez não precisasse estar fazendo pós-graduação. Então, vejo que tem uma decisão muito pessoal aí, eu já falei que isso é uma oportunidade de vocês aprenderem, mas vocês têm que fazer a parte de vocês. Então, é evidente, a gente troca figurinha, eu não consegui resolver um problema, vou falar com fulano, falar com ciclana, e tá tudo 10. Mas vocês têm que tentar resolver esses problemas, até para vocês terem uma ideia honesta com vocês mesmos, de quanto vocês estão atrás, se vocês estão bem, se vocês estão preparados, se vocês tiveram uma graduação horrível, se vocês tiveram uma graduação boa, se vocês vão ter que estudar, dedicar mais aulas do que tinham pensado inicialmente para essa disciplina. Essas perguntas vocês vão ter que responder. E a única maneira de responder é vocês tentando fazer essas listas. Tudo parece mais ou menos entendível aqui na apresentação. Na hora que eu passo um exercício, você não sabe como começar, alguma coisa está errada. Tentem fazer todas as listas, ok? Muito bem. A página do Moodle, deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou aproveitar aqui, compartilhar a página do... onde está aqui? O Chrome Tab está aqui. Deve ser essa. Vocês estão vendo aqui a página no Moodle da nossa disciplina. Vocês devem ter recebido um e-mail, né? Porque eu estou com a lista de participantes aqui. Mas deixa eu voltar aqui para você sair. Então, essa página está estruturada assim, pessoal. Aqui tem uma série de avisos. Se tiver algum feriado não previsto, se tiver alguma coisa diferente, cada vez que eu botar alguma coisa online nova, eu vou avisar aqui para vocês. Quem esqueceu o link, também está aqui na página de aviso, no quadro de avisos. Aqui tem os objetivos da disciplina, aqui tem os 2 livros principais, né, bem resumido. E aqui entra leituras complementares. A maior parte deles vocês vão utilizar, pelo menos os 2 primeiros vocês vão utilizar agora no começo. Então eu vou falar de notação inicial, talvez já a seguir aqui. E eu estou separando 2 PDFs que falam sobre notação inicial, um sobre notação inicial e outro sobre análise tensorial. Nós vamos falar de tensores aqui, né? São textos que ajudam a gente. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui aberto. Então veja aqui, está em português, para facilitar mais para vocês ainda. Então quem não sabe nada de tensores, aqui tem um livro não, um capítulo de menos de 20 páginas, e vocês não precisam saber tudo isso daqui, é só uma sugestão. E aqui esse texto sobre notação inicial, é um texto que eu peguei do professor lá da Universidade Federal Fluminense, é um apêndice de uma apostila dele, e ele aqui, também mais ou menos em 15 páginas, fala sobre notação inicial, uma lida bem simples, e aí vai entender o que eu vou falar para vocês aqui em 3 minutos. Tá? Tá um pouquinho mais explicadinho, vale a pena dar uma lidinha aqui também. Então esses 2 aqui vocês já podem dar uma olhada, os outros vão ser usados mais à frente. Se aparecer algum material que eu acho interessante para vocês, nós vamos colocar aqui o PDF e leituras complementares. Obviamente, não vamos colocar nada aqui que tenha direitos autorais. Que tem aqui, nós pedimos permissão. Os slides de aula, esses que eu vou apresentar, eu estou apresentado, já estão aqui. Eles podem ter pequenas diferenças em relação ao que eu vou apresentar para vocês, algumas correções, algumas coisinhas que adiciono, porque eu vou mexendo neles todo ano, mas esses aqui já estão mais ou menos estáveis. Eu já mexi em alguma coisa na introdução, mas estava com preguiça de botar um novo aí, mas quem quiser pode ir vendo no PDF enquanto assiste a minha aula aqui, ao invés de assistir o próprio slide, não sei se vou montar isso aqui. E as gravações das aulas, eu vou disponibilizar nesse quadro aqui, gravações das aulas. Vou atualizar aqui. Eu vou botar o link e vocês podem assistir. Depois tem lista de exercícios, está oculto para vocês aqui. Então aqui as 6 listas. Não sei se vão ter umas 7, mas em princípio são essas 6 listas que vocês vão ter que fazer em caráter obrigatório. Eu tenho aqui ainda o formato que vocês têm que usar para entregar
as listas de exercícios, vocês reclamam que querem escrever, coisa e tal. Não, vocês vão fazer no Word, eu não estou nem pedindo no Tech, hein? Vocês vão fazer no Word, tem um formato tipo paper para vocês fazerem a coisa bonitinha. Eu tenho aceitado o pessoal que faz à mão os exercícios, escaneia e cola no formato, eu tenho aceitado. Mas eu acho que vocês têm que ter pelo menos essa disciplina de formatar as listas para vocês. Senão eu recebo as coisas aqui com gente escrevendo em hierógrafo, né, com scan mal feito, e eu não quero mais isso. Então, não tem exceção. Todo mundo vai ter que entregar nesse formato, tá bom? E eu tenho aqui alguns códigos de computador, quando são interessantes, eu coloco aqui. Eu estou colocando aqui, por exemplo, um script para o Maple, que trabalha com tensores de deformação. Então, você entra lá com os deslocamentos, ele calcula as deformações para você, todas as deformações, e vocês, quando chegar a hora, vão usar isso aqui. Aqui tem alguns artigos, eu menciono eles às vezes nas apresentações, alguns artigos interessantes, independente de ser novo ou velho, artigos históricos, um ou outro eu ponho aqui. Esse aqui nós vamos falar em viscoelasticidade, da gota de Pinch, e esse aqui nós vamos falar lá em plasticidade. E as notas vão estar aqui. Eu normalmente não corrijo as listas ou as avaliações ao longo do semestre. Tá? É terrorismo puro aqui. Eu vou corrigir tudo no final, porque para mim é mais cômodo. Mas se eu tiver numa boa semana, de repente eu faço isso. Ok? Bom, deixa eu mudar agora de arquivo aqui. Pessoal, algum comentário? Perguntas? Podem abrir o microfone e falar a qualquer momento. Eu vou... Esse foi o capítulo 1. Eu acho que é isso. Esse foi o capítulo 1, introdução. E nós vamos entrar agora no capítulo 2, preliminares matemáticas. Vamos fazer um intervalinho de 3 minutos. São 17h14 no meu relógio, 17h17. A gente vai renovar a água aqui, o café, ir no banheiro e a gente começa para valer aqui no capítulo 2, tá bom? 3 minutos.
Vamos lá, pessoal. Todo mundo aí? Então tá bom. Então vocês vão fazendo um grupo de WhatsApp aí. Vocês estão me ouvindo, né? Então, o capítulo 1 para nós foi a introdução. Espero que vocês... Obrigado, João. Espero que vocês tenham tido uma ideia razoável do que vai ser a disciplina. Capítulo 1 foi a introdução, vamos entrar no capítulo 2, matemáticas, preliminares matemáticas. Não vou ter que falar um pouquinho aqui sobre notação, vou falar sobre um negócio chamado tensores, acho que nem todo mundo aqui ouviu falar do assunto. Vamos fechar com lei de conservação, que é uma coisa que vocês precisam saber, e vou propor para vocês qual é a leitura que vocês vão ter que cumprir dos livros textos. Então vamos lá. Não vai dar para ir muito longe aqui, mas eu quero começar com a parte de notação, para vocês entenderem tudo que a gente falar daqui para frente. Vocês aprenderam na graduação, lá em álgebra, sobre bases, vetores e matrizes, né? E eu quero introduzir aqui o que a gente chama de notação indicial ou notação de Einstein. Vocês estão acostumados a trabalhar com o sistema de coordenadas? Vamos pegar a cor vermelha aqui para ficar destacado. O sistema de coordenadas com os eixos x, y e z. E não tem nenhum problema trabalhar com eles. Agora, suponha que a gente dê um outro nome para eles. Vamos chamar o eixo x de eixo 1, o eixo y de eixo 2 e o eixo z de eixo 3. Então, aí as variáveis que estavam acostumados, eu pegava um vetor velocidade. O vetor velocidade, ele pode ser escrito como chaves. Vou deixar ele como chaves mesmo. E você tinha ali a velocidade em x, velocidade em y, velocidade em z. Agora nós vamos escrever isso assim, ó. V1, V2 e V3. Nada demais aqui, ok? Bom, existem 3 grandes classes de entes matemáticos que a gente usa para armazenar as informações das nossas variáveis físicas. O primeiro deles é o que nós chamamos de um escalar. Eu não falo disso aqui? Não. Acho que eu falo mais à frente, mas enfim. Um escalar é uma variável que não está associada a nenhum sistema de coordenadas, a nenhuma direção. Ele é simplesmente um valor numérico. Alguém aí pode me dar um exemplo de um escalar? Se não souber, chutem qualquer coisa. Uma variável física que não depende de direção, não depende de sistema de coordenadas. Temperatura. Boa, Gustavo. Temperatura é um exemplo de um escalar. Você não tem temperatura em X ou temperatura em Y. Temperatura no ponto. Densidade. Densidade no ponto. E assim por diante. Essas variáveis nós vamos escrever, nos livros elas estão em itálico, não negrito, né? Aqui nós vamos escrever com letras normais. Mas existem variáveis que dependem de, você precisa especificar a direção em que você está trabalhando. A velocidade ou aceleração ou deslocamento é um caso. A velocidade v, ela é um vetor. A gente escrevia lá na álgebra com uma flechinha em cima, né? Ou botava esses colchetezinhos. Aqui, e na maior parte dos livros, um vetor é denominado pela letra em negrito. Como está aqui. Não está nada errado fazer isso. Nós não vamos definitivamente usar ali, mas como eu não consigo escrever em negrito, e essa segunda forma dá muito trabalho, vai ser comum eu escrever o vetor v com um tiozinho embaixo. Já vamos dizer por que esse tio. Então, se eu usar essa convenção, o meu vetor A, que tinha x, a y, a z, passa a ter A1, A2 e A3. E essa é a versão por extenso dele. A na direção E1, A na direção E2, A na direção E3. Esse E1, E2 e E3 são os vetores base. São aqueles I, J e K que vocês tinham lá na graduação. Acho que vocês escreviam assim, A1, I, mais A2, J, mais A3, K. Tanto faz. Vamos chamar de E1, E2 e E3 aqui.
Aqui estão vendo 3 vetores, um em cada eixo, que somados dão o vetor A inclinado lá, né? Muito bem, aqui, ao invés de escrever dessa maneira, V1, V2 e V3, eu posso escrever o meu vetor de velocidade como um VI. Eu não disse qual é o I, mas eu escolho. Se eu quiser trabalhar com a velocidade em X, eu uso I igual a 1. Se eu quiser trabalhar com a velocidade em Y, eu uso I igual a 2 e assim por diante. Então, para nós, escrever ele solto assim, ó, também vai ser uma forma. Então, um vetor vai ter um índice. E essa aqui é a forma que nós mais vamos usar. Se eu tiver com expressões mais compactas, eu posso usar assim também. Mas eu, normalmente, eu vou usar os colchetes, a menos que seja didático. Agora, o que é uma matriz? Uma matriz é composta por entes, olha aqui, ó, que dependem de 2 índices. Tensão é um caso. Você pega sigma xy, o sigma é a tensão aplicada na face perpendicular ao eixo x atuando na direção y. Eu tenho que dizer qual é a face que ela está atuando e qual é a direção. São 2 índices. E isso os livros não mostram, mas normalmente o análogo dessa forma de escrever é escrever o valor da entrada aqui da matriz e o que nós chamamos de produto diádico. Vocês não vão ver esse símbolozinho escrito, mas eu gosto de botar ele para deixar bem claro que é um tipo de produto diferente do produto interno, do produto escalar, né, e do produto vetorial que vocês viram. Ele conjuga, ele justapõe 2 direções. Aqui eu tenho um vetor na direção I e um vetor na direção J. Então, esse AIJ, ele não pode estar desgarrado desse vetor, ele está sempre associado a ele. Se esses vetores mudarem de direção, esse valor aqui muda também. Tanto que você gira o sistema de coordenadas do espaço, essas matrizes ou esses vetores mudam, os números aqui dentro ficam mudando. Mas a informação que está ali dentro não foi mudada. Está mudando o sistema de coordenadas. Então, o valor numérico está associado às direções dos índices, dos eixos. Nos livros, a letra maiúscula em negrito indica matriz. A gente pode usar esses colchetes aqui e vamos usar bastante essa forma aqui. Se não der, eu tiver que escrever, eu não posso escrever em negrito, eu vou botar a letra A com 2 tios embaixo. Por que 2 tios? Porque quando a gente fala em matemática, o que nós chamamos de escalar é um tensor de ordem 0. É um valor numérico que não está associado a nenhuma direção. Então, um escalar é um tensor de ordem 0. Agora, existem os tensores de primeira ordem. Os tensores de ordem 1. São aqueles tensores, aquelas variáveis físicas que precisam de um índice para serem completamente especificadas. A velocidade que eu exemplifiquei agora e a aceleração são exemplos de tensor de primeira ordem. Já pode ver, o tensor de primeira ordem é um vetor. Por quê? Porque tem um índice. Se aqui só tem um índicezinho, é um tensor de primeira ordem. Se não tem índice nenhum, é um escalar. A gente usa vetor como uma forma de armazenar um tensor ou visualizar um tensor de primeira ordem, que pode ser assim em pé, mas pode ser deitado também. Você pode botar o vetor em pé ou pode botar o vetor deitado, dependendo do problema que você está resolvendo, tem os dois. Então o vetor, gravem isso, é um tensor de primeira ordem. A gente prefere chamar de vetor porque é mais fácil. Mas veja que se eu estiver trabalhando num problema que vai além do tridimensional, um problema com 15 dimensões, eu não tenho como desenhar o vetor. É um tensor de ordem 15. Tem 15 eixos. E a matriz nada mais é do que uma forma da gente armazenar um tensor de segunda ordem. Isso aqui é um tensor de segunda ordem. Precisa de 2 índices, de 2 direções para estar completamente descrito. E se essas direções mudarem, ele muda também de valor numérico. Então eu posso falar em tensor para tudo. Tensor de ordem 0, 1 e 2, como está aqui. Posso falar de tensor de terceira, de quarta ordem. O que é um tensor de terceira ordem? É um tensor que tem A, I, J e K. Então eu posso guardar ele como uma matriz que tem linha, tem coluna e tem profundidade. É um cubo. Pensem no cubo mágico. Que não é um tensor de terceira ordem. Eu tenho linha, coluna e profundidade. Mas e o tensor de quarta ordem, que nós vamos ver aqui? Tem coluna, linha, profundidade e tem a quarta dimensão. Que você vai ter aqui I, J, K e L. 4 índices. Então, quando eu falar
eu vou alternar de falar vetor, ou falar de tensor de primeira ordem, enfim. Mas, quando eu falar em tensor, normalmente eu vou falando de segunda ordem. Então, quando vocês falarem em deformação e tensão, nós já vamos falar tensor, deformação e tensor, tensão. E se eu mudar o sistema de coordenadas, eu já mudo os valores das tensões também. Claro, eu mudei o corte que eu fiz na peça, eu mudei a orientação do meu sistema de coordenadas, mudei o valor das tensões. Se eu fizer um corte vertical no ponto crítico da peça, dá um tensor-tensão ali no centro do corte. Mas se alguém cortar a 45 graus, dá outro tensor-tensão. O que está acontecendo naquele ponto está preservado nas duas versões. Mas os valores numéricos dentro daquela matrizinha é outra. Então, se acostumem com a nomenclatura tensor. Tensor é um ente, né? É um saco onde a gente guarda tudo. E o que nós chamamos de notação inicial não é simplesmente você trocar x, y, z por 1, 2 e 3. Aqui entra a grande sacada. Se eu quisesse escrever essa expressão aqui, ó, ax mais by mais cz igual a p, e chamasse x de x1, y de x2 e z de x3, análogo a 1, 2, 3, essa expressão aqui ficaria somatório de 1 até 3 de AIXI igual a P, concordam? Que agora nós temos x1, x2 e x3 se referenciando a x, y e z. Na prática, a gente escreve o x aqui, mas o que importa é a direção. Então, o que o pessoal faz em notação inicial, atenção aqui, é o raciocínio inverso. Toda vez, atenção aqui, toda vez que eu tiver um índice repetido no mesmo termo, esse índice vai implicar em somatório. Então, toda vez que eu tiver que escrever isso aqui, ó, eu vou simplesmente escrever isso. Nós temos aqui uma equação, tem um termo aqui que não tem índice, tem outro termo que tem índice aqui. Ah, mas tem um índice repetido I. Então, está invisível aqui, mas tem um somatório de indo de 1 até 3. A gente não escreve o somatório, ele fica invisível. Então, se eu escrever para vocês assim, ó, AIJI, opa, AIXI mais BIXI, eu tenho um somatório aqui e tenho um somatório aqui. Não precisava ser I, eu podia ter botado J e J aqui, ó. Aqui tem um somatório de I indo de 1 até 3, aqui tem um somatório de J indo de 1 até 3. Por quê? Porque tem um índice repetido nesse termo. Aqui tem um índice repetido nesse termo. Então você pega o índice repetido e põe o somatório dele. Se vocês tiverem coisa assim, ó, AIJBJ, isso é um termo. Adição já é outro termo, né? Mas multiplicação é o mesmo termo. Eu tenho índice J repetido. Então isso quer dizer que eu tenho aqui um somatório de J indo de 1 até 3, porque ele é o índice repetido. O que eu faço com o I? O I nós vamos chamar de índice mudo. Você escolhe quanto ele vale. Já vamos chegar lá. Então, por exemplo, quando eu tinha aqui o produto escalar entre dois vetores, eu tenho aqui A1, A2, A3, B1, B2, B3. O produto escalar deles dá A1, B1, mais A2, B2, mais A3, B3. Se for um problema de N dimensões, esse somatório vai até N, mas no tridimensional vai de 1 até 3 aqui. O que é isso aqui, ó? A1, B1, que é 1, tá? Não é I, não. Mais A2, B2, mais A3, B3. É isso que está escrito nesse aí, BI. Só que eu não ponho somatório. Eu ponho só isso. Porque o índice I repetido implica que tem o somatório aqui na frente. Entenderam a ideia? Repetir o índice, tem o somatório. Vai de 1 até 2, se for bidimensional, vai de 1 até 3, se é tridimensional. Vocês podem usar para outras dimensões, mas esse vai ser o nosso métier aqui. Um vetor A, que eu quero projetar na direção N, o que você faz? Faz o produto escalar de A por N. A projeção dele está aqui. Ó. Esse vetorzinho aqui que eu acabei de desenhar, esse aqui, a projeção de A em N, tá? É a AN, está aqui, ó, é a INI. O comprimento dele aqui é simplesmente esse produto escalar. Só que eu não botei o somatório que eu tirei. Então as coisas ficam muito mais curtas. Eu vou botar outros exemplos mais à frente. Você vê que algumas equações gigantes vão ficar pequenas. Aqui tem uma fácil de fazer, né? Tem que calcular a norma. O que é a norma do vetor A? É o produto escalar dele por ele mesmo. Aí. Veja que a gente não escreve aí ao quadrado. Por quê? Porque aí eu mato a convenção.
eu tenho que ter a repetição. Isso aqui dá A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado mais A3 ao quadrado. Então, aí é o módulo de A. O módulo do vetor B é BI, BI. Então, eu posso usar isso para escrever as coisas aqui embaixo. Esse cosseno de θ aqui, de um produto entre dois vetores, escalar de dois vetores, vai ser AI, BI em cima, produto escalar, já está na primeira linha ali. E aqui embaixo, eu vou botar o AKK e BLL. Tem um somatório aqui, aqui tem 3 somas de quadrados de A, aqui tem 3 somas de quadrados de B, aqui tem 3 somas de A e BI, que nem está aqui em cima. Se eu fosse fazer isso por extenso, nós teríamos 3 termos em cima, 3 termos aqui, 3 termos aqui, são 9 termos nessa equação. Eu vou mostrar depois o que dá o produto vetorial entre, deixa eu ver se está aqui, entre 2 vetores. Agora eu tenho um vetor C, que é o produto do vetor A pelo vetor B, produto vetorial. Como é que a gente faz isso na graduação? A gente botava aqui o E1, E2, E3, os 3 vetores canônicos lá, aqui as componentes do vetor A, aqui as componentes do vetor V, e tirava o determinante disso aqui. São 9 termos, 9? São 9 termos. São 6 termos, desculpa. São 6 termos. Pegar essa diagonal aqui, mais essa diagonal aqui, mais essa diagonal aqui, menos essa daqui, vezes essa daqui, vezes essa daqui. 6 termos. Nós trocamos isso por uma coisa muito mais simples que estava em algum lugar aqui, que eu não sei onde foi parar. Não sei onde que eu coloquei. Ah, tá aqui, ó. O produto, o C, o resultado desse determinante é isso aqui, ó. Já vou dizer para vocês o que é esse epsilon em JKL aqui, mas está o vetor A aqui, o vetor B aqui, e aqui está a direção. Veja que aqueles 6 termos ficam muito mais curtos assim, muito mais simples de escrever. Mas na real vantagem você pode começar a escrever equações de equilíbrio aqui. O volume de um paralelepípedo de lado A, B e C era lá na álgebra calculado assim, ó, determinando desses 3 vetores colocados aqui nessa matriz. O volume do hexaedro. A gente pode calcular isso aqui de maneira muito mais simples, fazendo determinante. É só pegar essa expressão que eu mostrei para vocês aqui, ó, e botar a altura CI aqui no fim no lugar do E. Vocês têm o volume. E dá para fazer isso para outras expressões, como aqui o produto vetorial triplo. São coisas chatas que a gente aprendia a fazer lá na graduação, mas é só braçal, não é nada difícil. Agora, vocês devem se lembrar, eu tenho uma transparência aqui, não. O que é a matriz A? Puxa, eu vou pegar uma matriz A aqui 3 por 3. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33. Espero que você esteja entendendo minha letra aqui. E ela está multiplicando um vetor x1, x2, x3. Isso é igual a outro vetor B1, B2 e B3. Eu já substituí os x, y e z por um número, tudo bem. Agora, se eu quiser dizer, veja que o produto da matriz A por um vetor x dá um vetor B. Se eu quiser saber qual é a expressão para o B1, o que é o B1? É essa primeira linha vezes essa coluna. Então dá A11, x1, mais A12, x2, mais A13, x3. E eu posso colocar assim, ó, somatório de 1 até 3 de A1i, xi. Portanto, o B1 é igual, usando a convenção de Einstein, a A1i, xi. Tem do índice repetido i aqui, então daria essa expressão original, entenderam? Se eu fizer essa brincadeira para B2 e para B3, vocês vão ver que a gente pode generalizar a coisa é o seguinte, olha, a linha BJ é igual a matriz AIJ vezes o vetor XJ. O que acontece aqui? O somatório só se aplica sobre o J. A gente fez aqui no B1, B2 e B3. Mas o I, a gente chama de índice mudo, ou índice solto. Ele pode valer 1, 2 ou 3, x, y, z. Mas você que diz quando você precisar, se você precisar, eu deixo ele genérico. Quanto ele vale. Se eu quiser B1, eu faço J igual a 1.
Então o índice mudo... Ah, tá errado aqui, desculpem. Vou apagar isso aqui porque é um erro grave. Troquei os índices e... Aqui é I. Se eu fizer o I igual a 1, dá a expressão para B1. Se eu fizer I igual a 2, a expressão é igual a B2. Aqui eu usei J no somatório, aqui eu estava usando I. Tanto faz, vocês podem fazer essa troca, né? Então, esse índice que fica sobrando é mudo. Agora veja o seguinte, isso aqui é exatamente isso aqui, ó. Qual que vocês preferem escrever no caderno? É exatamente, não se perdeu nada. Todos os termos que estão ali, estão aqui. Com essa meia dúzia de letrinhas aqui, escrevi. Imagine por extenso vocês colocarem expressão para B1, expressão para B2, expressão para B3. E isso é a multiplicação de uma matriz por um vetor. Vamos pegar a multiplicação de uma matriz por outra matriz. Aí você tem que pegar a linha da matriz A e multiplicar pela respectiva coluna da matriz B. Eu pego a linha K da matriz e multiplico a linha I da matriz e multiplico pela coluna J. Ou seja, o somatório, façam isso em casa que vale a pena. Só está sobre essa variável K aqui. Eu estou pegando a linha de A e a coluna de B e multiplicando uma pela outra. Mas o resultado da multiplicação de uma matriz por outra dá uma matriz. Então, o índice do número que eu estou obtendo aqui do C vai depender do índice mudo I e do índice mudo J. E se eu pego a primeira linha da I e a segunda linha da B, perdão, a primeira linha da A e a primeira coluna da B e a segunda coluna da B, isso aqui é o 1, 2. Você pega a terceira linha da A e primeira coluna da B, isso aqui é 3, 1. E assim por diante. Então, o I e o J são índices mudos, porque não tem repetição. Mas o K está repetido. Essa expressão aqui, vou abrir aqui, vai dar um trabalho danado, mas ela está dizendo para a gente o seguinte, isso aqui é igual a, o C e J é igual a A11, B11 mais A12, B21 mais A13, B31. Perdão, isso é o I, isso aqui é o J. Isso aqui é o I, isso aqui é o J, isso aqui é o I, isso aqui é o J. Agora, se eu especificar o meu I e especificar o meu J, esse troço aqui vai ficar específico para cada entrada da minha matriz C. Então eu tiro o somatório para ele ficar mais curtinho e digo qual é o I, qual é o J, eu tenho qualquer número C. Então isso aqui é muito melhor do que escrever uma matriz ao lado da outra. Então facilita muito a vida da gente. E depois eu vou aprender várias operações com isso daí. Mas repito, ela não... Nós só estamos escrevendo de uma maneira diferente. Nós estamos tirando nenhuma informação ou adicionando nenhuma informação. Eu não vou fazer parte desse grupo de WhatsApp aí para vocês ficarem tranquilos. Sacanagem que seria. Bom, a norma de um vetor, ela é normalmente feita em produto escalar dele por ele mesmo, tira a raiz quadrada, né? Então tá aqui. Eu não fiz isso lá no slide anterior, esqueci de tirar a raiz quadrada. Dá para fazer a mesma coisa para a norma da distância, né? A distância entre dois vetores era a raiz quadrada da diferença entre os dois. Dá para escrever isso aqui inicialmente também. Esse é um exercício que vocês vão fazer. Isso aqui é o traço de uma matriz. Quando eu somo só os termos da diagonal, dá para ver aqui, porque tem um índice repetido. Então isso aqui é igual a A11 mais A22 mais A33. Os índices repetidos são iguais. Então estou somando os termos da diagonal. Um outro ente que aparece em notação inicial é o chamado delta de Kronecker. Não, é o delta de Dirac, é o delta de Kronecker. O delta IJ, ele vale 1 se os dois índices forem iguais. Se os índices mudos forem diferentes, ele vale 0. Alguém sabe o que é isso aí? Alguém pode dar outro apelido para isso aí? Nada. Matriz de identidade. O I11, ela é 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0.
Então, a matriz de identidade nada mais é do que delta e J. Se a linha e a coluna são iguais, dá 1. Se a linha e a coluna são diferentes, dá 0. A vantagem disso aqui é que ele produz algumas simplificações. Olha só isso aqui, ó. Eu tenho o somatório em I e em J. Mas antes de fazer isso, a gente pode se lembrar o seguinte: isso aqui só não é 0 quando o I é igual ao J. Então eu já tiro o delta aqui e já ponho o I igual ao J. Isso aqui é igual a IBI. Chama-se contração. Se eu tiver aqui F'I, nós já vamos ver o que significa isso, vezes um delta e J, tá errado isso aqui. Ah, tá, não tá errado, mas é um exemplo bobo. Tudo bem. Então, toda vez que vocês tiverem o delta e J multiplicando algum termo, dê uma conferida, porque vocês podem fazer os índices que ele usa iguais na expressão. Você tem lá uma expressão grande, tem um K em algum lugar, tem um M em algum lugar, e lá na frente tem um delta KM. Você já sabe que esses dois aqui só vão ser, e esses termos só vão existir quando esses dois forem iguais. Então você pode botar K aqui também e tirar o delta. Então você contrai um índice, se tira um índice da equação. Aquele símbolo que eu mostrei para vocês no cálculo determinante é chamado símbolo de permutação. Ele é uma extensão do delta. Ele é um símbolo que tem 3 índices. Você tem que ver se eles estão no sentido anti-horário aqui. Se os índices forem 1, 2 ou 3, ou 2, 3, 1, ou 3, 1, 2, ele vale mais 1. Se tiver no sentido horário, 1, 3, 2, ou 3, 2, 1, ou 2, 1, 3, ele vale menos 1. Qualquer outra combinação, se for 3, 3, 1, se for 2, 1, 2, ele é 0. É o que está escrito aqui. Então ele é um cubo. Dá para plotar aqui onde ele tem uns e menos uns e zeros. A linha é o I, a coluna é o J e a profundidade é o K. Então, por exemplo, E1, 1, 2. Não cai nenhuma dessas duas regras. É 0. E2, 3, 1. 2, 3, 1. Tá aqui, nesse sentido, é positivo, dá mais 1. E assim por diante. Então, se vocês pegarem uma expressãozinha em que aparece o símbolo de permutação aqui, ó, eu já posso fazer as continhas, vocês vão provar isso. Se o I for 1, eu já sei que o C1 é igual a 2B3 menos a 3B2, porque eu tenho a combinação já de quanto vale isso daqui. Eu tenho o índice do A, eu tenho o índice do B, que é o J, que é o K, e tenho o I igual a 1, já sei quanto equivale isso de permutação. Em outras palavras, isso aqui fica epsilon, não é epsilon, epsilon 1 essa caneta aqui é uma desgraça. AJ, desculpa, tá tudo errado. Epsilon 1 JK vezes AJ e BK. O que vocês têm que fazer? Tem que fazer um somatório em K e um somatório em J, um somatório duplo aqui atrás. E aí o 1 já está definido. Só que aí vários desses aqui vão ser zeros. Então essa expressão, se ela for aberta, olha só como é que ela fica. Ela fica E1, vou fazer o J e o K igual a 1. Dá A1, B1. Mais E1, 1, 2. A1, B2. Mais. E aí vai indo. Vão dar 9 termos. Só que vocês sabem que o E1, 1, 1 é 0. O E1, 1, 2 também é 0. E assim por diante. Por isso que sobraram só esses dois aqui. Mas a expressão original para o C aqui são 9 termos. Então fica muito simplificado. Bom, por último, está aqui a expressão do determinante de uma matriz, que a gente usou agora há pouco, né? Ela usa esse símbolo de permutação, que é o maior símbolo dele, mas a gente não vai ver aqui com muita frequência, tá? O mais importante é que vocês se acostumem com esse negocinho, que um termo tem um índice repetido, tem um somatório ali. Tá? Então, eu gosto de brincar sempre o seguinte, vocês me respondam aqui. Se vocês encontrarem essa equação, isso aqui parece ser uma equação do tipo uma matriz A vezes um vetor θ igual a um vetor φ, né? Mas aqui está indicial. Quantas equações eu tenho aí? Alguém sabe?
Nós já resolvemos esse caso. Vejam que o número de equações é sempre dado pelo índice mudo. Isso eu posso fazer I igual a 1 e equações. Eu quero saber quanto é I, Gustavo. Ou 2, se é bidimensional. Né? Então, o índice que sobra, ou os índices que sobram, né? Pode ser mais de um, são os que definem o número de equações. É claro que se for tridimensional, eu tenho 3 φs aqui, essa matriz tem 3 por 3, esse θ aqui tem 3 colunas, 3 linhas. Então, eu tenho 3 equações aqui. Mesmo tendo somatório no J, eu tenho uma equação para I igual a 1, uma equação para I igual a 2, uma equação para I igual a 3. O J desaparece no somatório. Tá? Claro que se for bidimensional, o I e o J vão até 2 só. Aí são 2 equações. Então, isso vai acontecer sempre, pessoal. Vocês vão ter que, quando eu falar numa equação, você vai ter uma equação que vai sobrar um I lá no meio. É porque aquela equação vale para ler tanto para X quanto para Y quanto para Z. O que é bom, porque fica completamente genérico. E aqui, quantas equações eu tenho? Exatamente. Eu tenho 3 I's e 3 K's. Então eu posso fazer o I igual a 1, o K indo de 1 até 3, o I igual a 2, o K indo de 1 até 3, o I igual a 3, o K indo de 1 até 3, porque o J some no somatório. Então eu tenho 9 equações aqui. Eu tenho que dizer quanto vale meu I e quanto vale meu K, que são os 2 índices mudos. E aqui, quantas equações eu tenho? Vamos chute. Não era esse exemplo. Eu voltei um. 0. Na verdade, todo mundo errou aí, né? Quantos índices mudos eu tenho aqui? Eu não tenho nenhum índice mudo. Vai ter o somatório em J e vai ter o somatório em K. Isso aqui vai dar um número. Uma única equação. Esse aqui não é 0, não. É um número, né? Vai dar um resultado aqui, um C. Vai ter AI, BI somado para lá e para cá. 9 termos se somando. Eu tenho um termo. Não dá nem para chamar de equação, mas pode ser que seja uma equação. Eu tenho um termo só. Agora, olha esse exemplo aqui. É um tensor de terceira ordem vezes um tensor de segunda ordem, ou seja, vezes uma matriz. Quantas equações eu tenho aqui? Alguém vai dar um chute aí? Quantos índices mudos? Não, João. O único índice que vai desaparecer daí que não conta é o K, que está no somatório. Sobram quantos índices mudos? O I, o J e o L. O I pode ir de 1 até 3, o J pode ir de 1 até 3 e o L pode ir de 1 até 3. 27 equações. Vocês preferem escrever 27 termos ou só isso aqui? Acho que isso já prova aí que, no mínimo, você vai economizar caneta usando notação inicial. Eu não quero que vocês escrevam as coisas em notação inicial. Eu quero que vocês saibam ler, que vocês saibam abrir. Na dúvida, pega esse negocinho aqui e abre. Pô, eu quero ver como é que é isso aqui. O J tem somatório. Então, isso aqui é somatório com J indo de 1 até 3 de A, I, J, B, J, K. Aí você faz o somatório. Tá? A, I, 1, B, 1, K. Daí você põe o I igual a 1 e o K igual a 1. O I igual a 1 e o K igual a 2. O I igual a 1 e o K igual a 3. Depois vai variar o I igual a 2 e assim por diante. Abre, faz o seu somatório. Eu quero que vocês saibam ler essas coisas. Eu falei rapidamente de tensores. Deixa eu ver que horas são aqui. Falei rapidamente de tensores. E agora eu vou formalizar um pouquinho isso. Tudo é um tensor, como eu disse antes. A gente, quando fala em escalar, então está falando de um tensor de ordem 0, e quando fala de um vetor, está falando de um tensor de ordem 1. O que vocês não estão acostumados a ver é o seguinte: eu vou escrever uma matriz A
como a IJ mesmo, uma matriz B como BIJ mesmo. Isso aqui é um número, né? Na determinada posição. O que os livros não escrevem normalmente é que existe uma contrapartida em tensor de segunda ordem que a gente vê em vetor, no tensor de primeira ordem. Quando eu escrevo o vetor A por extenso, a gente escrevia A1 na direção 1, A2 na direção 2, A3 na direção 3. A mesma coisa deveria ser feita com a matriz, mas ninguém faz. Quando eu pego o termo A1, 2, ele é, na verdade, um número, A1, 2, o valor numérico, justaposto à direção 1, diádico 2. Isso aqui vocês estão acostumados, vocês não conhecem. Isso chama-se produto diádico. Ele fica invisível ali, mas ele mostra pra gente que existem duas direções associadas àquele número 1, 2. Porque quando elas mudarem de direção, isso aqui, esse número também muda. É aquela brincadeira que eu falei, você faz o tensor de coordenada girar no espaço, os números dentro das matrizes ficam mudando de valor. Você não perdeu nenhuma informação, repito, mas os valores numéricos são outros. Assim como isso aqui, eu costumo escrever AI. Eu sei que é um vetor AI, mas está escondido aqui um AI e I. Tem as direções. Eu não posso falar só A1. Eu tenho que falar, na verdade, A1 associado à direção E1. Mas a gente normalmente omite isso nos livros e isso pode ser um pouco problemático. Eu estou fazendo questão de deixar isso aqui, porque dependendo da literatura que vocês pegarem, vocês vão ver esse símbolozinho aí, vocês vão falar, o que é isso? E nós vamos ver que isso aí é só um caso diferente do produto que nós temos escalar, temos o produto vetorial e temos o produto diádico agora. Normalmente, o produto diádico envolve tensores. Tá? Quer ver um caso claro para vocês? Se eu pegar o produto vetorial do vetor A, perdão, produto escalar do vetor A pelo vetor B, dá AIBI. Quando eu pego isso aqui por extenso, em notação matricial, eu, na verdade, estou fazendo um vetor A, A1, A2 e A3, que está deitado, vezes um vetor B em pé, B1, B2 e B3. Por isso que isso dá um escalar, né? Ou, se você preferir, dá um tensor de ordem zero, uma matriz de uma linha e uma coluna, sei lá, não queira. Agora, alguém já pensou no seguinte, o que acontece quando eu pego um vetor em pé, A1, A2 e A3, e multiplico por um vetor deitado, B1, B2 e B3? Aqui eu peguei dois vetores, A e B, e criei um escalar. Aqui, porque o produto escalar faz isso. Ele mata uma dimensão. Agora aqui eu fiz um produto entre um vetor em pé, matricialmente, né, e um vetor deitado, isso vai dar uma matriz, porque a matriz tem sempre o número de linhas do primeiro vetor e o número de colunas do segundo vetor, né? Vai dar uma matriz 3x3, vai dar um tensor. Um tensor AI, BI, EI, diádico, EJ. Então, isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui, ó, que o produto escalar que vocês acabaram de ver. Isso aqui é o tensor. O tensor normalmente surge, essa é uma das formas, não é a única, mas ele vai estar com esse rabinho aqui, normalmente invisível. A gente quase não vai escrever aqui, mas saibam que ele existe, está claro isso? Então vamos falar um pouquinho disso aqui, ó. O primeiro dos produtos vocês conhecem, o produto vetorial, o produto interno, perdão, produto ponto, né, ou produto interno ou produto escalar. A gente conhece sempre o produto escalar. É o pontinho preto. Quando eu pego o vetor U e multiplico pelo vetor V com o produto interno, vocês podem fazer isso aqui em casa. Ó. Abre ele, abrimos aqui pela notação inicial, pontinho, abrimos o vetor V. Aí faz um vezes o outro. O V1 dá um número, mas o que é o produto escalar no vetor na direção 1 pelo vetor na direção 1? Vetor I vezes vetor I. Dá 1, né? É um vetor vezes ele mesmo, escalar ele mesmo. Esses vetores são canônicos, eles têm norma 1, têm comprimento unitário. Agora, se eu pegar isso aqui vezes o segundo termo, dá o 1V2, que é o número, e aqui dá o produto escalar do vetor na direção X pelo vetor na direção Y. Quanto que dá isso aqui?
Lembre-se, produto interno é a projeção de um vetor sobre o outro. Dá esse comprimentinho aqui. Ó. Se eles estão a 90 graus, quanto vale a projeção do E1 sobre o E2? 0. Então, toda vez que tiver esses índices diferentes aqui nesse produto, vai dar 0. E aí, quando vocês simplificarem, vai acabar assim, ó. Tentem fazer isso em casa, que é a mesma coisa que isso aqui, ó. Por isso que eu disse que o produto escalar entre dois vetores dá o IVI ou a IBI. Que a gente conhece, né? A1, opa, nesse caso aqui é o 1V1 mais o 2V2 mais o 3V3. Porque esse é um produto interno, produto escalar. Mas eu estou fazendo um produto entre dois vetores. O produto escalar entre dois escalares dá um escalar mesmo, mas aí é 3 vezes 4. Bem... Agora, vocês também se lembram do produto vetorial, produto cruzado, como alguém chamava, né? Quando vocês fizerem isso, fizerem essa mesma brincadeira, aí eu tenho que ver o que dá o produto cruzado de E1 por E1, de E1 por E2, e todos os outros 7 termos. O produto vetorial de E1 por E1 vai dar 0. De E1 por E2 dá E3. Pode dar com sinal trocado, porque é a regra da mão direita, né? Tem que fazer o produto pela regra da mão direita. Por isso que originava essa equaçãozinha aqui. O produto vetorial de U por V é o determinante dessa matriz. Aí dá esse termo aqui, ó. Mas veja que aparece o E, provando que o produto vetorial de dois vetores é um vetor também. O produto escalar de dois vetores não tinha E aqui, dá um escalar. E eu posso fazer essa mesma brincadeira de produto vetorial entre tensores de ordem mais alta. Isso aqui eu estou usando para explicar para vocês a noção de produto diádico. Né? Essa carinha é a maneira que eu usei para explicar para vocês que como um produto diádico entre dois vetores gera um tensor de ordem mais alta. Então veja que quando eu faço o produto com ponto, os vetores se tornam um escalar. Quando eu faço o produto diádico, os vetores se tornam uma matriz. Então isso aqui aumenta a ordem, passa de tensor de primeira ordem para o tensor de segunda, combina dois vetores para criar um de segunda, né? E esse aqui combina dois tensores de primeira ordem para dar um escalar. Existe ainda o produto vetorial, que combina dois tensores de primeira ordem, dando como resultado o tensor de primeira ordem também, que é esse aqui. Como eu disse, é uma parte dos livros vai omitir isso aí. Então, um tensor é, na verdade, uma combinação de vários diádicos, em cada uma das direções. Alguns autores não usam esse símbolo aqui. Usam dois pontos em pé. Tem gente que usa dois pontos deitado, porque se eu mudar a ordem dos produtos aqui, eu vou mudar a matriz final. Então vocês vão encontrar nos livros essa anotação e essa anotação. Eu estou perdendo um pouco de tempo aqui, porque os livros não põem isso normalmente escrito. Saibam que existe. Mas é uma maneira de a gente saber onde estão as coisas e a gente ter uma relação direta com o nosso sistema de coordenadas e não se perder. Aqui eu uso uma letra diferente para mostrar o que é um tensor de quarta ordem. Tem 4 índices aqui, ó, e tem esse produto diádico triplo, envolvendo 4 vetores. Então, a ordem do tensor acaba sendo dada pelo número de vetores envolvidos ali. Vocês depois... Mas é o que eu falei, eu já entreguei o ouro aqui, né? Qual é a relação entre produto escalar, produto vetorial e produto diádico? Esse aqui reduz, gera como resultado deixa eu mudar. O produto escalar entre dois tensores de uma certa ordem produz como resultado um tensor de uma ordem a menos. O produto vetorial entre dois tensores de uma certa ordem produz como resultado um tensor de mesma ordem. E o produto diádico entre dois tensores de uma certa ordem produz um tensor uma ordem maior. E é assim que nascem o que nós conhecemos por matriz vetor. Mas matriz e vetor são formas de armazenar esses entes. O certo é escrevê-los como está aí na tela. Eu estou estourado no tempo, vou ficar aqui mais 3 minutinhos só para eu terminar essa parte aqui de mudança de sistema de coordenadas. São 2 slides. Vocês estão acostumados a ver, agora nós estamos acostumados a ver um vetor aí, um tensor de primeira ordem A, que podia ser deslocamento, velocidade de aceleração, não importa. Tem aqui as suas 3 componentes, tem o valor aqui
na direção X, na direção Y, na direção Z. E aqui está ele. Ó. Esse aqui é o meu vetor A. Nesse sistema de coordenadas E1, E2, E3. Eu poderia escrever essa mesma variável, veja que eu fiz questão de deixar a flecha azul escura aqui na mesma posição, usando um outro sistema de coordenadas. Então, o Rafael está usando esse sistema de coordenadas. O Ramazini resolveu fazer mestrado ou você já está aí atento? E o José Kleber resolveu usar esse sistema de coordenadas. Então, a velocidade para o Rafael está escrita assim, como nessa figura, e para o José Kleber, ele tem essas componentes. Esse vetor aqui, a linha, ele tem o mesmo comprimento do A, mas essas componentes aqui, esses valores, são diferentes desses três aqui, entenderam? Então, os números aqui são diferentes, mas a informação é a mesma. Mas isso dá problema se vocês não se tocarem. Quando eu falar que a velocidade na direção X é 10 por hora, o X do José Kleber é outro. Não vai dar 10 esse a linha 1 aqui. Vai dar outro valor. Como é que eu converto um vetor de um sistema de coordenadas E1, E2, E3 para um outro sistema de coordenadas E1', E2', E3'? Quem faz isso é a matriz mudança de base. Bateu um frio na espinha agora, lembraram aí da matriz transformação de coordenadas lá da álgebra? Era uma matriz formada por cossenos diretores. Aqui eu botei o produto escalar entre os vetores base E' e E. A gente sabe que isso aqui dá a mesma coisa que fazer o cosseno entre o ângulo dos eixos I' e EJ. Isso aqui é o vetor EJ. Não consigo fazer o ponto. Então eu pego, vamos pegar, por exemplo, o M1, 2. Eu tenho que pegar o eixo E1, que é esse aqui, e o eixo E'2, que é esse aqui, vai estar mais ou menos aqui. Né? O cosseno desse ângulo é esse número que vai aqui. E isso dá uma matriz que transforma, atenção, os vetores de qualquer outro ente, no sistema de coordenadas E, para o sistema de coordenadas E'. Nesse sentido, eu posso escrever assim, ó, o meu vetor escrito no sistema de coordenadas de José Kleber é esse tensor T, essa matriz T, vezes o vetor escrito no sistema do Ramanzini. Se eu quiser fazer o contrário, pegar o vetor do Ramanzini e transformar para o meu sistema, que é igual ao de José Kleber, eu tenho que pegar a inversa dessa matriz T. Aí, mas tem que inverter esse sistema de coordenadas em uma matriz? Não. Porque essa é uma matriz ortonormal. Porque esses eixinhos E1, E2, E3, E1', E2', E3' são todos unitários. Então, como eu faço cosseno de valores unitários, vocês vão ter aqui uma matriz que a inversa é igual à transposta. Isso é ortonormal. Então, toda vez que eu tiver que calcular a inversa na transformação, eu posso pegar só a transposta. Então, eu faço só isso aqui, ó, que é bem mais barato computacionalmente do que ter que inverter, mas dá o mesmo resultado. Então, se lembrem sempre disso. Eu tenho uma matriz de mudança de base e ela vai fazer essa transformação para cada um dos eixos. Então, o vetor escrito no novo sistema de coordenadas é a matriz de transformação vezes o vetor escrito no velho. Está aqui, ó, em notação inicial. Tem um somatório em J aqui. Está 3 componentes. Tem um índice I mudo. Tá o A1', o A2', e o A3'. Vai nos dar esses 3 valores aqui, ó, que nós estamos procurando. Ou esse e esse. Agora, e quando eu mudo uma matriz de sistema de coordenadas? Porque o vetor é fácil de desenhar. A matriz não é tão fácil de desenhar, mas é a mesma coisa. Eu pego a minha matriz antiga, essa daqui, que estava no sistema E1, E2, E3, só que a matriz é um sistema de é um tensor de segunda ordem. Tem 2 eixos para se associar, eu tenho que fazer a transformação nos 2 eixos. Então, eu tenho que fazer uma pré-multiplicação para transformar um dos índices e uma pós-multiplicação para transformar outro índice. Abro essa expressão aqui, ó. Vai dar 27 termos.
Opa. Não, dá 9 termos só. Porque o I e o J estão em aberto. Se você quiser saber qual é o novo valor do A e J, eu faço somatório aqui em K e L, digo quanto vale o I e quanto o J. Mas vejam que é muito mais fácil escrever isso em notação inicial do que escrever por extenso. Mas eu usei duas transformações. A matriz é a mesma, só que aqui ela está transposta. Então, se eu for trabalhar com um tensor de terceira ordem, por exemplo, um tensor AIKL, eu tenho que fazer 3 transformações. Elas vão se alternando entre transposta e não transposta. Se eu quisesse fazer uma transformação de um tensor de quarta ordem, 1, 2, 3, 4 risquinhos aqui, eu teria que fazer T e T transposto aqui. E assim por diante. Então, vai aparecer essa matriz de transformação para cada índice. Lá na graduação, vocês viram essa versão e provavelmente viram essa versão também. Mas ela vale para tensor de qualquer ordem. Ok? Então, para resumir esse último slide, eu transformo de base vetores, ou tensores de primeira ordem, tensores de segunda ordem, tensores de quarta ordem dessa maneira. Isso aqui é notação matricial, como eu gosto de chamar. É equivalente a fazer com colchete, com chaves. Nós vamos usar mais a notação tensorial, mas tanto faz uma, tanto faz outra. Então, essas equações são iguais. Estão vendo? Aqui está em negrito a operação. Veja que quando eu ponho em indicial, a operação desaparece. Eu já executei ela aqui. Ela já está na composição dos índices. Muito bem. Pessoal, nós temos que terminar esse assunto. Eu vou continuar isso aqui na aula que vem. Vou falar de autovalores e autovetores. Vou falar de gradiente, divergente e algumas leis de conservação. Mas na aula que vem a gente encerra esse assunto para entrar em cinemática de corpos deformáveis. Então, o capítulo 2 é só essa parte de preliminares matemáticas. Eu, no final da aula que vem, então, vou passar a leitura obrigatória para vocês. Talvez já passe a primeira lista de exercícios. Então, hoje vocês podem tomar uma cerveja e dar uma relaxada. Mas na aula que vem a gente pega para capar de novo. Valeu, Rafael. Então, eu agradeço a presença aí. Tivemos 14 usuários no pico aqui, o que faltou só um aluno, o que para mim é uma novidade, né? Porque normalmente o pessoal vai caindo pelas beiradas. Eu espero uma participação maior de vocês, senão eu fico só falando aqui. Mas o mais importante vai ser vocês lerem o que eu oferecer como leitura para vocês e tentarem fazer esses exercícios o mais que vocês puderem sozinhos. Não conseguiu, conversa com os amigos, entra ali no grupo, e enfim. Tá bom? Eu espero poder ajudar vocês aí ao longo desse semestre. Afinal de contas, isso é uma disciplina obrigatória, vocês têm que passar. Mas nós não estamos aqui para reprovar ninguém. Nós estamos aqui para tentar fazer vocês aprenderem um pouquinho mais. Show? Beleza? Grande abraço para todo mundo. Nos vemos na segunda-feira. Segunda-feira é às 2h, é isso? Obrigado, José Kleber. Alguém lembra aí o horário? Estou meio perdido. Acho que é o mesmo horário. Tá bom. Aí está a graduação aqui, as duas. Beleza, então. Segunda-feira, 16h. Valeu, gente. Grande abraço. Bom resto.